Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos de volta aqui falando sobre espelhos esféricos e essa parte final é uma parte mais matemática do estudo dos espelhos, mas ela está totalmente vinculada com aquela parte gráfica que nós fizemos os desenhos dos espelhos, então uma parte complementa a outra, tá? Elas não são independentes. Na maioria dos exercícios que você for resolver da parte matemática, você vai perceber que o conhecimento da parte gráfica é fundamental para resolver os exercícios da parte matemática. Tá legal? Vamos lá então. A parte matemática ela é chamada estudo analítico, né? E nesse estudo analítico, nós fazemos a construção de duas equações. A primeira é chamada equação de Gauss. A equação de Gauss, ela é fundamentada em cima de três distâncias, tá joia? Então, a equação de Gauss, ela é fundamentada em cima de três distâncias. Todas as distâncias que nós vamos medir aqui são distâncias em relação ao espelho. Isso é um negócio muito importante de vocês observarem, tá? Então, todas as distâncias medidas em relação ao espelho. Então, o espelho é a nossa referência. Então, vai ficar assim, ó. Você começa com a equação, com a parte matemática, em que 1 sobre f, onde f representa a distância focal do espelho, eu vou escrever isso, tá? É igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. Bom, o p e o p', eles representam, respectivamente, as distâncias do objeto ao espelho, que é o p, e o p' a distância da imagem ao espelho, tá? Então eu vou fazer uma anotação aqui do lado para a gente poder entender isso. Então esse f, ele representa a distância focal do espelho. O p representa a distância do objeto. Como eu falei agora há pouco, sempre distâncias medidas em relação ao espelho. Então, distância do objeto em relação ao espelho. O espelho é o nosso zero, tá? Do eixo de distâncias. Daqui a pouco nós vamos fazer uma representação para poder entender isso do ponto de vista prático, tá? Então, distância focal, distância do objeto, e esse cara aqui, P', ele é a distância da imagem em relação ao espelho. Tá joia? Agora, essa equação, ela não funciona se você não souber trabalhar com a parte de sinais. Porque muitas vezes a questão ela não vai trazer para você a parte dos sinais. Ela muitas vezes menciona, mas menciona na forma de texto. Então ele fala, olha, tem-se um espelho convexo cujo módulo da distância focal é 20 centímetros. Na maioria das vezes, o estudante esquece disso, que o espelho convexo ele tem distância focal negativa por ser o foco do espelho convexo um foco virtual. Ele está para dentro do plano espelhado. Então isso é o que justifica as distâncias negativas. Mas na hora, o estudante às vezes na pressa de fazer o exercício esquece disso. Então um ponto importante é você observar a questão dos sinais, tá? Então vamos lá. Com relação a essa parte, então, nós temos a distância focal. Como eu acabei de falar, ela pode ser uma distância focal positiva se você estiver trabalhando com um espelho côncavo. Então, para o espelho côncavo, nós não temos grandes problemas, né? O problema está no convexo. Então, a distância focal vai ser negativa se você estiver trabalhando com um espelho convexo. Como eu mencionei agora há pouco, cuidado, o exercício não vai falar para você que a distância é negativa. Isso vai ficar por sua conta. Então ele vai citar que o espelho é convexo e aí você que acrescenta um sinal negativo no valor da distância focal que é fornecida no texto, tá? Muito bem. A mesma coisa acontece com os valores de P', distância da imagem. Professor, mas e a distância do objeto? A distância do objeto não tem sinal?
Olha, ela até tem. Entretanto, os exercícios não exploram isso porque um objeto virtual ele daria muito trabalho. Você tem que fazer associação de dois sistemas ópticos e isso para os exercícios eles não usam nas provas de vestibular, nem na primeira e nem na segunda fase. Então, com isso você pode ficar tranquilo. Existe P positivo para objeto real e P negativo para objeto virtual, embora não apareça, tá? Então vamos para a imagem, que seria o valor de P'. Então P', se for positivo, significa que você tem uma imagem que é real. E quando nós dizemos imagem real, lembra da parte gráfica em que a imagem real ela é aquela imagem formada para fora do plano espelhado, né? Seria no nosso mundo, seria projetada do espelho para fora, ou seja, no mundo em que a gente vive, por isso chamada de imagem real, e a imagem real é aquela imagem que pode ser projetada numa tela, tá bom? Então, deixa eu só corrigir o P aqui. Então, vamos lá, P', legal. Agora, esse P' negativo, essa é a parte que o estudante tem que ficar de olho, porque a imagem virtual, como eu falei, o eixo virtual é aquele eixo que existe teoricamente dentro do espelho, em que as imagens então são projetadas para dentro. Essas imagens virtuais, elas são de maneira igual ao que você vê no seu cotidiano no espelho de casa. Então, quando você se olha no espelho do banheiro, no espelho do quarto, a imagem que você está vendo é uma imagem virtual, tá certo? Então, essa imagem ela é projetada do plano espelhado para dentro, tá? Então, aqui, P' negativo, imagem virtual. Tudo bem? Então, essa é a parte de sinais que a gente usa, tá? Agora eu vou mostrar uma parte matemática importante, em que é como se fosse uma adaptação dessa equação, tá? Então eu vou dar uma mexidinha na equação, ela continua do mesmo jeito, só que agora nós vamos ver um formato melhor de trabalhar com essa equação. Então seria o seguinte, tira um print aí, grava todas as informações, nós vamos precisar de um pouquinho de espaço. Então eu vou trabalhar com a equação de Gauss e vou mostrar para vocês um formato melhor de ser utilizado para a hora de você trabalhar com as questões usando essa equação, tá? Então é o seguinte, vamos partir da ideia de que, como você está fazendo uma soma invertida, né? Então você precisa de um MMC. Então nós vamos pegar a equação no formato 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Quando você precisa de um múltiplo, você pode multiplicar os dois valores, né? Então eu vou deixar como múltiplo o produto P vezes P'. Então 1 sobre F é igual, aqui desse lado eu vou deixar o produto P vezes P', e aí nós vamos dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, né? Dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador, tá? Então P vezes P' dividido por P' vai dar P vezes 1, P. Então aparece o P aqui. Aí eu tenho P vezes P' dividido por P, sobra o P', vezes 1, P', tá? Então aparece um P' aqui, e aí eu vou fazer o produto dos dois lados. Então eu fico com F, que multiplica P mais P', e do outro lado o P vezes P', que multiplicou o número 1, tá? Aí eu pego o P mais P' e jogo dividindo, tá certo? Então você encontrou um segundo formato da equação de Gauss, que seria P vezes P' dividido por P mais P'. Tá joia? Muito bem. Então, os estudantes conhecem esse segundo formato como sendo produto pela soma. Você multiplica em cima e soma embaixo. Na hora de resolver os exercícios, ele é muito mais fácil de ser utilizado. Na verdade, ele é muito mais prático, né? Na hora que você tem os valores de P e de P', que é o F ou alguma outra coisa do tipo, você joga já nesse formato, ela é bem prática de ser utilizada, você vai ver que esse formato vai ajudar bastante na resolução. Eu vou fazer aqui um exemplo para a gente ver como funciona, tá? Então vamos supor uma situação que os exercícios usam bastante, que seria eles fornecerem para nós o raio de curvatura de um espelho.
Na aula teórica introdutória sobre espelhos esféricos, eu falei para vocês que o raio de curvatura ele é o dobro da distância focal, tá? Então, por exemplo, se você tem um espelho com um raio de curvatura de 40 centímetros, significa que a distância focal desse espelho vai ser de 20 centímetros, tá? Então eu vou deixar aqui do lado, indicada a equação, o raio de curvatura de um espelho, ele é o dobro da distância focal, tá joia? Agora, se a distância focal admite sinal positivo e negativo, é óbvio que o raio de curvatura também admite sinais positivo e negativo, tá? Vamos supor que nesse exercício em que a gente esteja trabalhando, eu tenha um espelho côncavo, e aí a distância focal é positiva, então você não precisa mexer naquele valor que nós temos ali, tá? E a pergunta vai ser a seguinte: qual é a distância em que a imagem está em relação ao espelho, sabendo que o objeto se encontra a 60 centímetros desse espelho, tá? Isso tudo estaria no texto, né? Então, se o objeto está a 60 centímetros, agora há pouco eu mostrei para vocês na equação que a distância do objeto em relação ao espelho a gente chama de P. Então, traduzindo essa informação, você teria P igual a 60 centímetros. E a pergunta é: qual a distância em que a imagem está em relação ao espelho? Tá legal? Muito bem. Então, se você comparar com a parte de desenhos, você vai perceber que esse é um caso em que o objeto se encontra muito longe do espelho. Na verdade, daquelas configurações de desenho que nós fizemos, esse seria o primeiro caso. Esse primeiro caso, então, é aquele em que a imagem é real, invertida e menor, tá? Então nós temos que achar se a nossa imagem vai ser real. Se eu já sei que essa imagem vai ser real, então eu tenho que achar um pelinha positivo, tá? Se eu achar negativo, eu errei em alguma coisa, tá bom? Então vamos lá, parte matemática aqui, ó. Primeiro eu abro a equação no formato produto pela soma, que vai ajudar bastante, tá? E aí eu vou substituir os valores. Então eu tenho a distância focal valendo 20 centímetros, a distância do objeto, que é 60, então 60 vezes pelinha, sobre 60 mais pelinha. Tá joia? Então nós vamos fazer um produto cruz aí, tá? E vamos sair com os valores. Vou abrir um espaço aqui para a gente poder resolver melhor. Então vai ser o seguinte: fazendo a multiplicação dos dois lados, o que você não pode esquecer é que esse 20, ele vai multiplicar, ele vai fazer uma distributiva aqui dentro, ele vai multiplicar os dois termos, né? Então eu tenho o 60 pelinha, que sobrou sozinho lá de um lado, e do outro lado eu tenho 2 vezes 6, 12, com 2 zeros são 1.200, mais 20 vezes o pelinha, tá? Então eu jogo agora esse 20 pelinha negativo para o outro lado, e aí eu tenho 40 pelinha, que é igual a 1.200, tá? E aí nós passamos o 40 dividindo, então eu corto um zero aqui, 12 por 4 dá 3, eu acho que pelinha saiu naturalmente positivo, 30 centímetros. Tá joia? Muito bem, então a primeira interpretação importante que eu gostaria que vocês puxassem desse resultado. Se o pelinha saiu com um sinal positivo, veja que nós não forçamos isso. Nós encontramos isso naturalmente, né? Então, se o pelinha saiu naturalmente com sinal positivo, isso indica que se trata de uma imagem real, de acordo com o nós previmos na teoria, tá? Entretanto, moçada, uma imagem real, isso é uma coisa importante da gente já ir observando, ela é sempre uma imagem invertida. Então, imagem real e invertida. Tá joia? Então, agora, a equação de Gauss, ela nos permite enxergar quase todas as configurações que a imagem possui. Então, aqui, com este resultado, eu enxergo que a imagem é real. Se ela é real, necessariamente ela é invertida. E aí, então, falta só saber se essa imagem é maior, menor ou igual ao objeto.
E para isso existe um segundo cálculo, uma segunda equação, que nós chamamos de equação do aumento. Tá? Vamos lá. Vamos analisar a equação do aumento. Eu vou mostrar ela para vocês aqui, mas eu gostaria de deixar claro o seguinte. Existe demonstração para todas essas equações, viu, pessoal? É que como o nosso tempo é curto, mas aqueles que mais gostam de matemática podem se apegar na questão da demonstração, tá? Nos nossos encontros ao vivo, se for necessário, vocês podem até me questionar com relação a isso. Quem tiver interesse, posso fazer de modo particular, podemos fazer para um grupo que esteja interessado. Essas demonstrações, elas são importantes. Elas não caem em prova de vestibular, entretanto, para o crescimento das pessoas que vão para a área de exatas, isso é um assunto que vale a pena, tá? Vamos lá, com a nossa segunda equação, então. Essa segunda equação nós chamamos de equação do aumento. Muito bem. Então, a primeira coisa importante a fazer aqui é responder o seguinte. Quando nós falamos equação do aumento, a pergunta é, que aumento? Então eu quero saber quantas vezes a minha imagem é maior que o meu objeto, tá? Todas as vezes que você quer saber se uma imagem, ou se um corpo, né, A é maior que um corpo B em comprimento, você divide os seus comprimentos. Então, por exemplo, se o corpo A tem 20 centímetros e o B tem 10, ao dividir você vai achar uma relação 2, de maneira que o comprimento de A é o dobro do comprimento de B. Então isso também é válido aqui, a equação do aumento ela começa desse jeito. Então eu vou escrever que o aumento, a quantidade de vezes em que a imagem é ampliada em relação ao objeto, vai ser o comprimento dessa imagem dividido pelo comprimento desse objeto, tá? Agora, se você fizer uma semelhança de triângulos, pensando em algo básico, por exemplo, como câmara escura de orifício, em que a gente fazia uma semelhança para encontrar a relação do comprimento da imagem com o do objeto e as distâncias em que esses corpos estavam em relação à câmara, essa semelhança de triângulos ela também é observada aqui. Como eu falei para vocês, eu vou omitir a demonstração, mas a base é essa aí. Então, você tem a mesma forma a relação entre as distâncias, P' sobre P. Então, o aumento, ele é I sobre O, eu já vou escrever o significado, tá? Mas ele também pode ser P' sobre P. Distância, aqui nessa segunda parte, seriam as distâncias da imagem e do objeto em relação ao espelho, e nessa primeira parte, o comprimento da imagem e o comprimento do objeto, tá certo? Entretanto, tem um problema que acontece em que a equação se corrige com relação a esse problema. A imagem real, ela é sempre uma imagem invertida. E a imagem invertida, ela tem um comprimento negativo para mostrar para o estudante que ela é ao contrário de onde está o objeto. Lembra nos desenhos? Se você tinha um objeto apontando para cima, a imagem que nós chamávamos de invertida, ela era sempre uma imagem apontando para baixo, tá? Então, o que o pessoal fez na construção matemática disso? Chamou esse comprimento, que seria o do objeto, de positivo, chamou esse comprimento, que seria o da imagem, de negativo, para mostrar que ela é uma imagem invertida. Então, nesse sentido, a equação tem um sinal negativo aqui, ó. Tá certo? Então, essa equação ela pode ser utilizada em 3 conjuntos diferentes. Então, você pode dizer que A é igual a I sobre O, você pode dizer que A é igual a menos P' sobre P, ou ainda você pode dizer que I sobre O é igual a menos P' sobre P. Tá? Eu vou mostrar no final um outro ajuste que é feito em cima dessa equação, mas por enquanto nós vamos com esse formato aqui, tá? Observação importante, então. Essas nomenclaturas desses 2 termos que não tinham aparecido até agora, né? Então, esse termo I, ele representa a altura ou o comprimento da imagem. E como eu falei para vocês, esse comprimento da imagem, ele também leva sinais. Daqui a pouco nós vamos discutir essa questão dos sinais, tá? E o O
que representa a altura ou o comprimento do objeto. Tudo bem, pessoal? Bom, então esses são os significados, né? O P' e o P, a gente já sabe o que significa da equação de Gauss, e agora eu quero mostrar algumas particularidades importantes, tá? Vamos lá então. Para você poder entender essa parte matemática, nós vamos fazer aqui a construção dos sinais em que a gente vai usar. Mas para essa parte de sinais, eu gostaria que vocês observassem um detalhe extremamente importante, que seria o seguinte. Esse O, como ele representa o comprimento do objeto, e eu falei agora há pouco para vocês que o objeto é um cara que está sempre para cima, então o comprimento de O é sempre positivo. Então significa que o sinal que você vai ter para o A é o mesmo sinal que você tem para o I. Então os sinais de A, aumento, I, comprimento da imagem, serão sempre os mesmos, tá? Então o que eu escrever de sinal para I também vai valer para o A. A gente vai escrever isso, tá bom? Então, abrindo um espaço aqui para ficar bem visível essa relação, nós vamos ter o seguinte. Eu quero que vocês tomem cuidado, porque o aumento, ele tem duas interpretações muito importantes que a gente tem que fazer aqui, tá? Então, vamos lá? Primeira parte. O aumento, ele vai ser analisado de dois aspectos diferentes. Número e sinal, tá? Número. Então, quando eu falo número, não estou me importando nesse momento com o sinal. Pode ser positivo ou pode ser negativo. Eu estou pensando só no valor, tá? Então, o módulo de A, ou seja, o valor de A. Então, vamos começar aqui, ó. O módulo de A, ele vai ser, nesse primeiro momento, maior do que o número 1. O que significa se o módulo de A for maior do que o número 1? Lembra lá atrás que a definição de A é o comprimento da imagem sobre o comprimento do objeto. Então imagine uma imagem com 10 centímetros, o objeto com 5. 10 dividido por 5 dá 2. Então significa que todas as vezes que o módulo de A for maior do que 1, isso implica em uma imagem maior do que o objeto. E a quantidade de vezes é o resultado do A. Se o A for 2, a imagem é o dobro do objeto. Se o A for 5, a imagem é 5 vezes maior que o objeto. Então, de maneira geral, módulo de A maior do que 1 implica em uma imagem. Para não escrever maior do que o objeto, nós colocamos uma imagem ampliada. Tá legal? Agora, se você tiver um valor de A que é exatamente igual a 1. Então, a imagem e o objeto possuem comprimentos iguais, né? E aí, então, nós usamos esse termo como sendo o da imagem igual ao objeto, tá certo? E quando nós falamos igual, nós estamos nos referindo ao comprimento, tá? E por último, se o módulo de A for menor do que 1. Agora, menor do que 1, não estou me referindo a números negativos, veja. Isso seria menor do que 0. Menor do que 1, eu estou falando em 0,75, nós estamos falando em meio, né? Nós estamos falando em 0,25, 1/4, tá? Então, menor do que 1. Então, veja, se a imagem tem um comprimento 10 e o objeto tem um comprimento 40, 10 sobre 40 dá 1/4. Então, a imagem é 4 vezes menor do que o objeto. Então, de maneira geral, se o módulo de A for menor do que 1, isso implica em uma imagem menor do que o objeto ou em uma imagem reduzida. Tudo bem? Olha, como eu falei para vocês, aqui nós temos duas análises diferentes, né? Então, a primeira com relação ao módulo, que são esses 3 casos que nós temos, e a segunda com relação ao sinal. A questão do sinal é a mesma que já foi discutida lá atrás. Se você tem uma imagem direita, então esse cara em azul seria o objeto, e esse aqui em vermelho seria a imagem.
imagem direita. Agora, se a imagem for invertida, acontece isso aqui. O azul é o objeto, a imagem é o vermelho, tá? Então, imagem direita, a imagem concorda com a orientação do objeto. Só que o objeto é sempre positivo. Então, se a imagem for direita, o seu comprimento é positivo também, tá certo? Agora, se a imagem for invertida, o objeto está apontando para um lado, a imagem está apontando para o outro. Então, o objeto tem um comprimento positivo e a imagem tem um comprimento negativo. Vamos escrever isso. Então, é o seguinte, com relação aos sinais. Se você tiver, agora olha lá, positivo e negativo. Então, A sendo um número positivo. Lembra lá atrás que eu falei para vocês? Se o A for um número positivo, é porque o I também é um número positivo. E se o I é um número positivo, significa que nós temos uma imagem que se encontra com a mesma orientação do objeto, ou seja, uma imagem direita. Agora, se o A for um número negativo, é porque necessariamente o I também vai ser um número negativo. E isso acontece se eu tiver uma imagem com a orientação contrária do objeto, ou seja, uma imagem invertida. Tá joia? Só que aí nós temos que acrescentar um detalhe muito importante que eu venho dizendo para vocês. Em ótica, principalmente nessa parte de espelhos esféricos, as coisas elas andam tudo junto. Então, como eu falei no início dessa aula, a parte matemática, esse estudo que nós estamos fazendo, que é o estudo analítico, ele está totalmente vinculado com a parte gráfica. Então funciona assim, ó. Se você tem uma imagem invertida, necessariamente ela é uma imagem real. E a imagem real, eu não sei se vocês lembram, é aquela em que o comprimento, a distância dessa imagem em relação ao espelho, quem que é a distância da imagem em relação ao espelho? É o P'. Então, o valor de P' é um número positivo, porque a imagem real ela é projetada do plano espelhado para fora. Então, significa que toda vez que a imagem for invertida, o I é um número negativo, o P' vai ser um número positivo, porque ela é uma imagem real. Imagens reais são formadas do plano espelhado para fora. Tá certo? Agora, aqui em cima, a imagem direita, ela é sempre uma imagem virtual. Lembra que a imagem virtual e direita é a imagem do espelho da sua casa. Então você se vê com a mesma orientação, né? Você não está de ponta cabeça no espelho. Então, só que essa imagem parece estar dentro do plano espelhado, tá? Então, a imagem direita, por ser uma imagem virtual, e a imagem virtual é aquela projetada para dentro do plano de espelho, então a distância, essas distâncias dentro do plano de espelho são distâncias negativas. Então, os valores de P' serão números negativos. Tá certo? Então, eu gostaria muito que vocês tivessem em mente essas configurações, tá? Vou sair aqui de ladinho para vocês poderem observar bem isso. Então, olha lá. O que acontece é que os sinais de I e de P', ou de A e de P', são necessariamente sempre invertidos. Tá certo? Então, isso é uma configuração que na hora dos exercícios faz muita diferença, tá? Então, anotem isso, prestem atenção nesses detalhes. E a gente já, de certa forma, tinha visto isso lá na equação do aumento, em que eu escrevi A igual a I sobre O, ou menos P' sobre P. Aquele menos justifica isso que nós acabamos de mostrar, tá bom? Eu quero mostrar para vocês o fato de que quando você tem o valor do A, você consegue saber todas as características. Você sabe se a imagem é maior ou menor, se ela é virtual, se é direita, se o objeto se encontra próximo do espelho, distante, se ele está entre o foco e o centro de curvatura, ou se ele está lá mais perto do espelho. Só com o valor do A a gente consegue todas essas configurações. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês enxergarem isso, tá? Vamos lá.
Muito bem. Pessoal, vamos supor que você esteja fazendo um exercício, tá? Às vezes isso acontece, e a questão fornece para você a seguinte informação. Ah, você está lá lendo a questão, então ele te fala que o valor do A é igual a menos 0,25. Tá certo? Lembrando que o A é uma grandeza física que não tem unidade de medida. Porque como ele é uma razão entre duas grandezas de comprimento, então o A não tem unidade de medida, tá? O A é adimensional, né? Então veja, só com esse dado que nós temos aqui, é possível encontrar que tipo de espelho, tudo o que está acontecendo. Vamos lá? Então, primeira coisa, olha só. Se você puxar essa informação do A sendo negativo, tá? Lembra que eu falei agora há pouco que se o A é negativo, o I também é negativo, tá? Então eu sei que o I sendo negativo mostra para nós que nós temos uma imagem invertida. Muito bem. Se a imagem é invertida, necessariamente ela é uma imagem real. Porque apenas imagens reais são invertidas, tá? Agora, vamos lá. Se a imagem é real, então eu sei que o P' vai ser um número positivo, tá? Então eu consigo já interpretar que P' é um número positivo, porque a minha imagem é real. E além disso, lembra que os espelhos que nós estudamos, nós temos apenas 2 espelhos, se você colocar o espelho plano junto, são 3. Então seria o espelho plano, o espelho côncavo e o espelho convexo, né? Então, se eu tirar um pouquinho o espelho plano, o que acontece é o seguinte. No espelho convexo, você só tem uma imagem, que é a virtual, direita e menor. Tá certo? O espelho convexo, no nosso cotidiano, ele é um espelho bastante utilizado. Porque apesar da imagem ser menor, ele te dá um campo visual maior. Então, o espelho convexo é aquele espelho em que você vê, por exemplo, no interior de lojas pequenas, né? Então você pega uma loja pequena, às vezes ao invés da pessoa colocar uma câmera para monitorar o interior da loja, ele coloca um espelho convexo. Ele te dá uma amplitude maior de visão, embora a imagem seja reduzida. Então, às vezes, retrovisor externo de carro, você talvez não consiga perceber muito, mas geralmente eles são convexos. E nos retrovisores de caminhões, de veículos maiores, você vê bem isso, aquela bolinha colada no espelho do lado de fora, aqui no espelho convexo, tá? O espelho convexo ele só tem uma imagem, sempre a mesma, virtual, direita e menor. Então qualquer outra imagem pertence ao espelho côncavo ou ao plano. Porém o plano tem aquela imagem que a gente vê todo dia, virtual, direita e igual. Então tirou essas duas imagens, a virtual menor e a virtual igual, o resto é espelho côncavo, tá? Então nesse caso em que a imagem é real e invertida, não importa se ela é maior, menor ou igual. Ela necessariamente vai pertencer a um espelho côncavo. Então você já sabe também que se trata aqui de um espelho côncavo, tá certo? E sendo um espelho côncavo, eu posso daqui a pouco até usar outros dados, né, que me forem fornecidos, calcular a distância focal, mas eu sei que essa distância focal vai ser positiva e assim por diante, tá? Muito bem. Então agora a pergunta é, a minha imagem é maior, menor ou igual ao objeto? E onde é que estaria esse objeto, né? Então, através desse dado aqui, ó, 0,25, você consegue perceber que nós temos uma imagem que é 4 vezes menor que o objeto. Tá? Se essa imagem fosse 4 vezes maior do que o objeto, então esse número seria 4. Como ele é 0,25, a imagem é 4 vezes menor do que o objeto, tá bom? Então, veja lá, imagem 4 vezes menor, ela é real invertida, então de forma geral, minha imagem é real, vamos grifar aqui, ó, real, invertida e menor, tá certo? Então, professor, onde é que está o objeto? Quando a imagem é real, invertida e menor, o objeto estava lá,
à frente do centro de curvatura nos desenhos que nós fizemos na primeira aula de espelhos esféricos, tá? Então, finalizando aqui, você sabe que nós temos um objeto na frente do... Vamos, ao invés de escrever na frente, para não ficar com dúvida, mas onde que é a frente, né? Às vezes o pessoal... Então vamos escrever objeto além, depois do centro de curvatura. Deixa eu tirar esse nada aqui, senão vai ficar complicado. Então, objeto além do cesão. Quem era o cesão? Cesão naqueles desenhos era o nosso centro de curvatura, tá? Então, objeto além, objeto depois, lá do centro de curvatura, tá? Bem longe, bem distante do espelho. Então, veja, só com um dado você consegue abrir todas as configurações que o espelho possui, né? E que tipo de espelho é, né? Espelho côncavo, onde é que está o objeto, se a imagem é maior ou menor, tá? Essa é a parte importante, tá bom? Muito bem. Então, no nosso encontro ao vivo, eu vou fazer mais questões a respeito de espelhos esféricos, tá? Nós vamos só nesse momento poder se inteirar um pouco mais da teoria, por isso que nós estamos aqui fazendo uma análise com poucos exercícios, mas quando nós estivermos ao vivo e também nas nossas próximas aulas, eu vou procurar fazer mais questões para a gente se adaptar melhor com isso, tá? Faça um resuminho, anote tudo, monte lá o seu esqueminha de resumo, que isso ajuda bastante a entender a matéria de maneira geral, tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês, vou ficando por aqui e a gente se vê em breve. Até o próximo encontro aí, tá bom? Valeu, um abraço, até mais. Tchau, tchau.